A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Esther, no capítulo 6, no versículo 1, que a palavra fala assim: Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. Na sua Bíblia deve estar o livro das crônicas. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no palácio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no palácio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será este homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e manda colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é este o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio e não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Eu vou ler só até aqui, irmãos. Aqui conta a história de Esther, mas fala aqui nesse pedaço aqui sobre Mordecai, que era o tio dela. Então ela era órfã de pai e mãe e o tio cuidava dela. Aqui dá-se a entender na Bíblia, não fala especificamente qual que era a função de Mordecai dentro desse palácio, né? Aqui era a cidade de Suzã, que era governada pelo rei Assuero, era um reinado persa, e Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução da Bíblia, aqui está Mordecai, ele era um oficial da corte, ele tinha acesso aos aposentos das mulheres, mas não dá para falar que ele era um eunuco, já seria uma especulação falar isso, né? Então já tem várias conspirações de várias coisas que falam a respeito, porque a Bíblia ela não especifica qual que era a função dele lá dentro, mas ele tinha uma função lá dentro, porque quando o rei pede o livro das crônicas aqui, que é o livro onde tudo é anotado que acontece dentro do reino, tinha lá algo, sabe, em termos de glória, que Mordecai tinha feito. Então Mordecai ele tinha revelado toda uma conspiração para matar o rei, e ele não tinha conhecimento daquilo. Quando ele abre aquelas crônicas, ele começa a perceber a grandeza daquele homem, né, que descobriu aquilo, que era de Bigtan e Teres ali, todo o plano para matar o rei. E ele resolve honrar Mordecai. E Amã era também um oficial da corte, só que era um homem ganancioso. E por que Amã perseguia demais Mordecai? Porque quando ele foi condecorado a oficial, que ele subiu de cargo, que o rei foi lá, deu uma patente maior para ele, Mordecai ele não quis se curvar. E do jeito que Amã era orgulhoso, ele queria que todo mundo se curvasse a ele. Aí começa um monte de conspirações a respeito disso, falando que existia rivalidade entre os dois. Eu acho que essa seria a explicação mais lógica, porque os judeus naquela época não se curvavam para reis e para autoridade nenhuma. Era antibíblico isso. Então eles não tinham o hábito de se curvar, de se ajoelhar para homem nenhum.
Eles só se ajoelhavam, se curvavam se fosse para Deus. Nós temos um outro exemplo claro disso na Bíblia, que é a vida de Daniel. Daniel, ele foi perseguido porque ele não quis de forma alguma lá na Babilônia se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Porque ele era antibíblico. Ele só se curvava se fosse para Deus. Ele não ia ajoelhar diante daquela situação. E naquela época, com relação a Daniel, ainda continuando com a história de Daniel, os judeus naquela época oravam em pé. Então, as pessoas hoje em dia falam que pra gente orar, só tem que orar de joelho, que Deus só ouve se for de joelho, que tem que ficar com o joelho rachado, tem que ficar com um buraco no joelho. Irmãos, naquela época lá, Daniel orava em pé. E ele orava 3 vezes ao dia e Deus ouvia a oração dele. Não importa se você está em pé, se você está ajoelhado. O que importa é que seu coração tem que estar voltado para Deus. Não adianta você ficar 2 horas de joelho orando se o seu coração, se as suas atitudes, se o seu caráter não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não adianta. E não adianta também você ficar que nem, sabe, um bambu em pé o tempo todo orando se o seu coração também não estiver voltado para Deus. Então tem coisas que a gente precisa, sabe? São rituais e depende da época, depende das circunstâncias. Você pode reverenciar o Senhor de joelhos? Você pode. Mas se você estiver em constante oração em pé ou de joelho, é melhor do que você achar que você só pode conversar com Deus se você estiver de joelho. Então, se durante o dia você não teve tempo para ajoelhar e nem durante a noite, então eu não vou ter uma vida com o Senhor, hoje eu não vou orar porque eu não tive condições de ajoelhar. Não é por aí, né, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Sabe, vamos trazer o evangelho para nossa vida e vamos, sabe, tomar vergonha na cara. Você tem que estar em constante oração, independente de onde você estiver. Se estiver sentado, ajoelhado, você tem que estar conectado com Deus. Deus fala lá em Efésios 6, do 10 ao 20, sobre a armadura de Deus. Constante oração. Então, independente do jeito que você está, seu coração tem que estar voltado para Deus. Tá? Porque Ele ouve a oração. Então, aqui, dá exemplo de Mordecai não ter se ajoelhado para Amã. E ele ficou com raiva, porque ele era orgulhoso, ele sentiu aquilo como uma afronta e ele começou a perseguir Amã. E aí ele faz uma forca e ele vai no intuito de conversar com o rei Assuero, para que fosse feito ali o enforcamento de Mordecai. Só que ele se surpreende quando chega lá, porque quando o rei fala em homenagear um homem, como que o homem poderia ser honrado por um rei, ele se coloca no lugar, ele acha que é para ele. E aí ele começa a dar toda a coordenada daquilo que ele gostaria de viver para o rei. E na verdade não foi daquela forma, porque não era para ele. Era para Mordecai. Então, o que Deus está pedindo para falar para você aqui através dessa palavra? Que todas as vezes que a gente está para receber uma bênção na nossa vida, começa perseguições absurdas na nossa história. Deus tinha um propósito muito grande com a vida de Esther aqui e com a posição de Mordecai naquele castelo, naquele palácio, naquele reino. Então, o que acontece? Diante daquilo que Deus tinha em termos de propósito para o povo, que ia ser usado a vida de Mordecai, que ia ser usado a vida de Esther, já começa lá dentro mesmo ter uma perseguição. Porque Satanás, ele não dorme. E ele pega alguém lá dentro para perseguir que tem patente, que tem poder e que tem uma certa autoridade. E aí Mordecai começa a sofrer retaliações desse homem. Começa a ser perseguido. E isso acontece na nossa vida nos dias de hoje. Deus tem planos tão grandes na sua história, tem algo tão extraordinário para fazer na sua vida, que tem hora que o caminho se torna tão estreito e você começa a sofrer tantas perseguições que você não sabe para onde você corre. E você fica à mercê de Deus, aguardando, às vezes dá até medo, porque Deus às vezes está em silêncio, mas Deus está preparando honra para você durante essa perseguição que você está sofrendo. Tem um cavalo aí, vai ter vestes e vai ter coroa. Entendeu? Porque você vai ser honrado. E nós precisamos entender que Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Até com as perseguições que Ele permite na nossa história.
Tem hora que nós estamos exaustos, cansados. Mas Satanás sabe que se ele te perseguir, talvez ele consiga tirar você dos trilhos, tirar você do caminho. E aí ele vai tentando, ele vai te sufocando, ele vai te humilhando. Ele vai vindo com perseguições, ele vai criando forcas para você se enforcar. E Deus vem atrás com a sua cavalaria, com os seus anjos, desmanchando os laços do demônio. Que foi o que Deus fez aqui. Diante dessa perseguição, Deus conhecia o coração de Amã aqui. Deus sabia que esse homem tinha inveja, tinha raiva. Tinha uma perseguição terrível. Ele chegou a fazer uma forca, porque ele estava montando uma estratégia para falar para o rei, induzir o rei a enforcar este homem inocente. E no final, essa forca, ele acabou sendo enforcado nela. Tudo que ele tramou contra Amã, Deus fez com que se voltasse contra ele. E Deus manda dizer para você, não apavore diante das perseguições que você está sofrendo. Porque essa perseguição que está acontecendo está impulsionando você para o propósito. Essa perseguição que você está sofrendo, Deus tem capacidade de reentrar e de resolver. É Deus que vai dar um basta nesse Amã. A forca que fez para você, eles vão se enforcar nela. Tudo aquilo que arquitetou vai se voltar contra essa pessoa que fez. O plano não dará certo, porque Deus sabe desmanchar. Olha a frustração desse homem quando chega lá. Ele contou todas, sabe, as reverências que ele queria ter, porque ele ia desfilar na praça lá, ele ia desfilar na frente da população inteira. O povo todo ia ver ele sendo honrado e reverenciado. Então ele montou todo um esquema, uma situação, e de repente aquilo caiu como, sabe, um balde de água fria na cabeça dele. Gerou nele uma raiva maior ainda. Ficou com ódio mortal. Já estava com ódio mortal, ficou maior ainda. Mas ele teve que ir lá e teve que honrar. Porque a ordem veio de cima, veio de Deus. Foi Deus que tocou o coração do rei. E fez com que o rei abrisse aquele, tocou, né, incomodou o sono, fez com que ele fosse lá abrir o livro das crônicas, mandou o funcionário ler. Apareceu a história lá de Mordecai. Porque é assim que Deus faz. Você tá achando que diante da situação que você está sofrendo, você não está sendo justificado. E Deus está te justificando. Deus está falando para alguém os feitos que você tem feito. As coisas boas que você tem praticado, porque falaram só mal de você. Mas Deus sabe incomodar o sono de alguém. Deus sabe abrir a mente de alguém e começar a enxergar você de uma forma diferente. Porque foram lá, falaram mal, esconderam as coisas boas que você fez, denegrir a tua imagem, mas Deus vai lá e faz com que alguém venha e fale das coisas boas que você praticou. E a pessoa começa a ter uma visão diferente de você. Faz com que a venda dos olhos, as travas caem. E a pessoa que armou o laço vai cair nesse próprio laço que armou. Então toma posse dessa palavra. Guarda ela no teu coração. Porque esse levante que você está sofrendo, essa tempestade que está vindo, essa opressão que você está sentindo, que a cada dia está ficando pior, você está vendo que a perseguição está pior, que a opressão está pior, é porque você está perto de receber coisas maiores das mãos de Deus. Quando tem coisas grandes para Deus nos entregar, que está em direção do nosso caminho, começa a vir essa opressão. Os levantes começam a se tornarem assim, muito grandiosos, maiores, mais fortes na nossa história. Tem coisa boa chegando. Então Deus manda você acalmar. Porque Deus está justificando você aonde falaram mal de você. Tem pessoas que vão começar a enxergar você de uma forma diferente, vão ver que você não é a bruxa e nem o bruxo da história. Porque Deus sabe falar de você. Deus sabe levantar pessoas que conhecem você, que conhecem os seus feitos, as suas obras. Então não tem com que você se preocupar com nada. E tá chegando honra para você. Tá chegando cavalo, tá chegando coroa, tá chegando vestes novas, tá chegando honra. Toma posse dessa palavra. Vai ter cavalo para você andar aí na praça, honrado, justificado por Deus. E a forca que armaram para você, Deus manda dizer para você, estou desmanchando. A pessoa vai cair na própria forca, vai engolir o próprio veneno. Tá? Toma posse dessa palavra. Não apavore diante das perseguições que você está sofrendo. Faz parte de um processo que Deus está
permitindo na sua vida para que você seja honrado, para que você seja justificado. Talvez Deus coloque você aí diante do seu perseguidor, coloque você aí diante daquele que falou mal de você, mas para fazer essa pessoa te honrar. Não tenha medo de nada, de circunstância nenhuma. Do mesmo jeito que Deus fez com Mardoqueu, ou Mardoquai, né? Lá diante de Amã, que fez com que ele sentasse naquele cavalo, que ele fosse honrado, e ele teve que puxar o cavalo, ele teve que passear lá, com uma pessoa que ele queria enforcar. Então deixa Deus montar as situações aí para você. Deixa Deus criar situações para poder honrar você. Tá chegando honra para você, tá chegando vestes novas, tá chegando coroa, tá chegando cavalo para você aí andar honrado, justificado por Deus, e não tenha medo de nada. Porque essa situação aí que tá te amedrontando, que você não tá entendendo, porque tá ficando acirrada a situação, e você não tá entendendo. Essa opressão que tá vindo é porque tá chegando coisas novas, e os demônios sabem. Eles sabem que eles vão ser envergonhados. Eles sabem que o que eles arquitetaram, Deus já tem desmanchado. Deus já desmanchou. E agora está na etapa final. Agora é a hora da honra. Agora é a hora de Deus chegar e desmanchar tudo que foi feito. Irmãos, quando nós descansamos em Deus, deixamos nas mãos de Deus, Deus faz as coisas para nós. Quando você começa a querer colocar a tua mão, querer, sabe, dar o seu jeito, falar com um, falar com o outro, se justificar, você atrapalha o trabalhar de Deus. Tem pessoas aí que vão falar bem de você que você nem imagina quem são. Mas são pessoas que já ouviram falar de você, que viram você fazendo coisas boas, que vão falar das suas boas obras. São pessoas que sabem que têm credibilidade, que vai fazer com que a outra pessoa que falou mal de você passe vergonha nessa situação. Porque é Deus que vai te justificar. Então, sabe, pegue o exemplo da história de Mordecai. Vê o que ele fez, sabe? Ele confiou em Deus. Ele não perdeu a essência dele em Deus. Por que gerou raiva neste homem, em Amã? Porque ele não se curvou. Ele só vai se curvar se for para Deus, não vai se curvar para homem nenhum. Alimentar a vaidade de ninguém. Então tem hora que você está na mesma situação, você não se curva para ninguém. Você sabe a vida que você tem com Deus. E tem gente que fica com raiva por causa disso, porque quer que você se curve, quer que você se humilhe, quer que você fique à mercê da pessoa. A pessoa quer te tratar como escravo, e você não aceita isso, você já foi liberto. Você está na luz, você sabe o Deus que você serve. Aí as pessoas começam a ficar com raiva de você porque não conseguem controlar você. Aí começa a vir o orgulho, vem a inveja, vem a raiva. E aquilo que você fez, as boas obras que você praticou, talvez o homem não tenha reconhecido, ninguém tenha visto, mas Deus não esqueceu e Deus viu. Então Deus manda dizer para você, acalma. Acalma porque tá chegando honra para você. Tá chegando honra e não vai ser esse invejoso, esse perseguidor, essa penina, seja lá o que for, esse Amã, que vai destruir o que Deus tem para sua história. Agora é a hora de honra. Agora é a hora de Deus justificar você. Tá? Toma posse dessa palavra. E acalma o teu coração. Diante de toda tormenta que você viver, coloque sempre Deus em primeiro lugar e aprenda a descansar em Deus diante das tormentas que você vive, das perseguições que você passa. Porque nós não temos controle sobre a outra pessoa. E a pessoa, quando ela quer falar mal, ela fala, não adianta, você não vai conseguir controlar a língua dela. Se você tentar se justificar, fica pior, você faz papel de louco. Então, não fale nada. Deixa que quem vai fazer isso por você é o Senhor. Tá? E Deus manda dizer para você que já está tudo preparado. E está chegando honra aí na tua vida e quem vai te justificar é o Senhor. E quem fez a maldade com você, quem preparou a forca para você ser enforcado nela, vai acabar sendo enforcado. Na própria forca que construiu. Então deixa Deus montar as situações. Nada ficará oculto, ficará tudo em público. A honra será pública, o enforcamento do teu inimigo, do teu perseguidor também será público. Você vai saber de tudo. Então agora o que você tem que fazer? Confiar em Deus e acalmar, tá? Depois reflita sobre essa história lá para vocês verem o que Deus fez na vida deste homem. Né? Era um homem que tinha o coração voltado para Deus. Ele tanto tinha o coração voltado para Deus que pelo fato dele ter ser órfão, não tinha pai e mãe, ele criou a sobrinha. Mas ele criou a sobrinha com princípios bíblicos. Então essa menina cresceu
conhecendo o Deus de Israel, conhecendo o Deus dos judeus, conhecendo o único Deus que existe na face da terra, e ela cresceu com os princípios bíblicos. Tá? Ele passou todo o conhecimento de Deus para ela. Por isso que Deus colocou ela lá dentro. Porque Deus tinha propósito. Então Deus tem propósito em todas as situações da nossa vida. Em todas as situações. Até com a morte dos pais dela, Deus tinha propósito. Deus tinha propósito do tio cuidar dela. Deus tinha propósito dela estar na cidade de Suzã. Deus tinha propósito nesse casamento com a Suero. Então Deus tem propósito em tudo. Se você acalmar, entregar sua vida para o Senhor e entender que tudo que está acontecendo com você existe um propósito maior por trás, você aprende a descansar em Cristo, sabendo que no final vai acabar tudo bem. Irmãos, de Gênesis e Apocalipse, no último livro de Apocalipse, termina tudo bem para a igreja de Deus. Depois você lê lá, tudo acaba bem. Billy Graham já falava isso, que o final tudo seria ótimo, que seria bem, tudo acabaria bem. E ele tem razão. Se você analisar todas as histórias, não teve ninguém que passou por processos ganhando vitórias nas mãos de Deus, restituições, vivendo milagres na mão do Senhor, que não passou por luta. Mas no final acaba tudo bem. Se você seguir direitinho os mandamentos, tiver com seu coração voltado para Cristo, estiver firme com Jesus, no final ficará tudo bem. Então as fases das lutas são fases. A própria frase já fala, são fases que nós vamos superar e no final ficará tudo bem. Então guarda isso no seu coração como uma convicção para você não desmoronar diante das perseguições e diante das dificuldades que você passa, porque Deus está sempre aí para estender as mãos, para te levantar, para montar estratégia, para dar vitória para o seu povo. O que você não pode fazer é sair da presença dele, tá? E tenha o seu coração voltado para Deus, irmãos. Nosso coração e a nossa mente, ela tem que estar sempre conectada com Deus. Ela tem que estar sempre ligada com o reino. O nosso consciente, ele pega tudo que é lógico durante o dia. Eu estou acordada aqui, então eu estou gravando para vocês, então tá tudo lógico. O celular, o vídeo tá ligado, eu estou falando, estou passando a mensagem para vocês. Quando nós dormimos, o nosso subconsciente, ele não entende a lógica. Mas a nossa conexão com o plano espiritual é através do nosso subconsciente, principalmente na hora que nós vamos dormir. Então é importante a gente se conectar com Deus, principalmente antes do sono. A gente sabe fazer uma oração e entregar nossa vida para Deus, os nossos pedidos, mas deitar com a nossa mente conectada com Deus, sabendo que Ele vai resolver tudo, que a nossa vida tem solução sim, que tudo isso é uma fase que vai passar e que nós vamos comer do melhor dessa terra, porque nós somos a semelhança dEle. E Ele tem o melhor para nós. Então cuidado com o que você faz antes de você dormir, porque o seu subconsciente ele não consegue distinguir a lógica. Então ele conecta com Deus. Ele vai no sobrenatural. E nós precisamos reeducar nossa mente antes de dormir. Então não durma preocupado, não durma ansioso, não durma nervoso, não durma brigado com o marido, não durma brigado com os filhos, não traga demônios, sabe, para o seu leito. Não faça isso, toma muito cuidado, tá? Não abra brecha, não dá legalidade de forma alguma para Satanás entrar na sua vida. E reeduque o teu cérebro antes de você dormir, porque o seu subconsciente se conecta com Deus na hora que você está dormindo, tá? Então é muito importante você manter a sua convicção, a sua positividade em Deus, para na hora que você for dormir, você ter a certeza absoluta de que Deus está cuidando de tudo e que amanhã será um dia muito melhor do que foi o dia de hoje. E que todos os teus problemas terão soluções diante do Deus que você serve. Então dorme menos preocupado, tá? Dorme com um sentimento mais leve, dorme mais em paz. Tá? Deus vai te dar um sono reparador, que tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você está atormentado, você não está conseguindo dormir de tanta preocupação. Descansa em Cristo. Se Deus fala que faz, se Deus fala que resolve, que faz, que tudo está no controle dele, por que você está tão preocupado assim? Descansa em Deus. Ah, mas a minha vida está uma mesmice dela, está um dia igual ao outro. Mas daqui a pouco isso passa, isso muda. A rotina realmente cansa. Mas Deus tem propósito. E às vezes, diante da rotina que você está vivendo, Deus está te escondendo de Amã. Porque senão ele pega você e te enforca. Então Deus sabe o que está fazendo. Às vezes ele deixa a gente dentro de casa, numa rotina, para os inimigos não enxergarem a gente. Depois ele dá aquela reviravolta maravilhosa na nossa história, aquela virada, e aí todo mundo tem que ver, né? A gente passeando na praça lá, honrado,
de coroa, com vestes novas e com um cavalo. Então, deixa Deus te honrar. Deixa Deus te abençoar. E cuidado com os teus pensamentos antes de dormir. Não pense em desgraça, não. Só pense em coisa boa, tá? Porque a nossa vida atrai coisas boas ou ruins para nossa história. A nossa boca, ela traz vida ou traz morte. O nosso coração traz vida ou traz morte. Então, você tem que, saber se reeducar aí, tá? Então, pensa só coisas positivas. Tá chegando honra para tua história. Já tá aí para esses dias, já tá às portas. Toma posse dessa palavra, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.